Nós vamos, sem delongas, orar ao Senhor, pedindo a sua bênção, para que possamos entrar na palavra e você poder ser ministrado pelo poder do Espírito Santo e também poder participar da ceia do Senhor. Hoje tem ceia, amém? Ceia do Senhor, momento de comunhão com os irmãos. Vamos orar, abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, nós te pedimos nesta hora, no nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor sobre nós, nesta ministração. Amado Espírito Santo, nós precisamos da tua ajuda, do teu agir, do teu mover, que o Senhor manifeste aqui a tua glória, manifeste aqui, Senhor, a tua visitação, de tal forma que cada um possa receber a tua palavra e o Senhor tenha liberdade de interpretá-la em cada ouvido, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu entrego a minha vida à disposição do Senhor nesta hora, pedindo que o teu Espírito possa usar-me conforme a vontade dEle. Amado Espírito Santo, eu me sujeito a ti. Oro pedindo que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome, para cumprir o propósito que o Senhor tem desta palavra nos corações. Eu oro pedindo para que o Santo Espírito do Senhor tenha liberdade neste lugar. Liberdade neste lugar, a partir deste altar, Senhor. Em nome de Jesus. Amado Espírito de Deus, vem agir em nós, vem agir no meio da congregação, vem nos visitar, vem manifestar as obras de Jesus no meio de nós. Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga amém, igreja. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 a 9. 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, Novo Testamento, mais lá para o final da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 7 a 9. Todos acharam? Amém? Quem achou, diga achei. Então vamos lá. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo de 7 a 9, diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Diga aleluia. Agora, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Deixa o texto aí marcado em Coríntios, mas vamos lá para João. Evangelho de João, volta aí as páginas da sua Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 15, o versículo 26. Capítulo 15, versículo 26 diz: quando vier o Consolador ou o Conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Amém? Nós estamos na série Despertamento. E hoje, nesta sessão de mensagens sobre despertamento, nós vamos estar falando sobre despertamento para o ministério do Espírito Santo. Para que a gente se desperte para entender, para vivenciar, para usufruir do ministério do Espírito Santo na igreja. Amém? Diga, o Espírito Santo é real, é uma pessoa, ele mora em mim, ele passeia no meio da igreja, ele está aqui no meio de nós, e eu o adoro, e eu o honro, e eu o convido para agir na minha vida, tocar em mim e fazer a vontade do Pai.
Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amados, o Espírito Santo do Senhor, ele faz parte da Trindade Santa. A Trindade Santa é composta de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Algumas pessoas ou algumas religiões atribuem o Espírito Santo ou denominam o Espírito Santo apenas como uma força. Mas ele não é apenas uma força, ele é força, tem força, é poder, é fogo, é água, mas ele é uma pessoa, amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo esteve presente desde a criação. O que diz lá em Gênesis 1:2, a Bíblia diz assim: a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga, Deus, pelo seu Santo Espírito, está se movendo neste lugar. Aleluia, Jesus, se move mesmo, Espírito de Deus. Aleluia. Sua presença também é atestada através ou na criação do homem. A Bíblia diz em Gênesis 1:26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Este verbo está no plural, então é nós. Nós vamos fazer o homem. Que nós é esse? Se nós formos atribuir a criação do homem somente a Deus, e esse verbo dizendo façamos, que é no plural, é porque estava Deus Filho, Deus Espírito Santo presente. O homem na criação, o homem foi criado por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amados, o ministério do Espírito Santo é evidenciado no Velho Testamento também, não só no Novo Testamento. Ele é evidenciado no Velho Testamento e ele está sobre os reis, sobre os profetas, sobre os sacerdotes. Esse ministério do Espírito Santo operava sobre esta categoria de pessoas no Velho Testamento: reis, sacerdotes e profetas. E para que isso? O Senhor os usava pelo seu Santo Espírito para cumprir os propósitos do Senhor, os propósitos de Deus na terra. Para isso o Senhor usava estes homens e o Espírito do Senhor estava sobre eles. Amém? O apóstolo Paulo fala neste texto que a gente acabou de ler sobre o ministério do Espírito Santo. E aí ele coloca o ministério do Espírito Santo desde lá atrás, quando Moisés, que recebe as tábuas da lei escritas por Deus, a Bíblia diz que na segunda vez que ele vai escrever as tábuas da lei, porque as primeiras Moisés teve que quebrar por conta do pecado do povo, a Bíblia diz que quando Moisés, por ter se demorado tanto no monte falando com Deus, ele desceu e o rosto dele brilhava, a glória de Deus estava sobre Moisés. Isto é a ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que esse ministério, que já era glorioso, porque tinha uma glória que ao descer Moisés não conseguia, as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque a glória de Deus estava nele. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, este ministério do Espírito lá no passado, que era um ministério, vamos chamar assim, para a condenação. Por quê? Porque era a lei, ela apontava o pecado. A lei mostrava que eu pequei, que nós pecamos. Então trazia condenação, e já era glorioso, porque o Espírito Santo estava lá. Quanto mais hoje, o ministério do Espírito, que é muito mais glorioso. Por quê? Porque ele traz justificação e não condenação. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas eu quero, para os irmãos nesta noite, destrinchar esta bênção do ministério do Espírito Santo no meio da igreja. O ministério do Espírito Santo na terra, para que eu e você nos despertemos para viver em função deste ministério. Participar do ministério do Espírito, vivenciá-lo, usufruir deste ministério. Bênção também, diga aleluia.
Glória a Deus, amém? O ministério do Espírito nos tempos da graça é mais glorioso. Olha o que diz João 15, 26. Nós lemos, quando vier o Consolador, que eu enviarei. Jesus anunciou o ministério do Espírito. Quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, como estava prometido que o Espírito Santo viria, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. E a Bíblia diz que o poder de Deus caiu sobre eles, inaugurando assim a vinda do Espírito Santo. Atos 2, versículo de 1 a 4. A gente não vai ler porque vai ler mais para diante, amém? O ministério do Espírito, amados, ele é maravilhoso, glorioso, poderoso e eficaz na nossa vida, na vida da igreja. Mas eu quero compartilhar com você agora, qual é esse ministério do Espírito? Para que a gente possa viver essa bênção para nós também, aleluia. Primeiro, o ministério do convencimento do pecado e do selo para a nossa salvação. Olha o que diz o capítulo 16 de João, versículo 8 e versículo 9, a gente vai ler dois textos. Capítulo 16 de João, a gente esteve lendo agora, versículo 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo, está falando do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Agora vamos para Efésios. Efésios, fica para o final da Bíblia, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Ministério do convencimento do pecado e do selo para a salvação. Capítulo 1 de Efésios, versículo 13 e versículo 14. Olha o que diz lá. Acharam? Quem achou, diga achei. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Diga, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Por isso, sou salvo. Aleluia. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém, amados? Olha que coisa, o ministério do Espírito Santo é ministério do convencimento do pecado e do selo para a salvação. A primeira ação do ministério do Espírito Santo no homem é convencê-lo. Diga, o Espírito Santo me convence. É convencer o homem do pecado. Aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e estão aqui nesta noite, todos nós, todos vocês, um dia foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus para, primeiro, entenderem que são pecadores, depois, crerem no sacrifício de Jesus Cristo no Calvário e depois se entregarem a Jesus para a salvação. Doutra feita, nenhum de nós poderíamos ser salvos. Então, a primeira operação do ministério do Espírito Santo na terra, nos homens, está em convencê-los do pecado. O Espírito Santo de Deus é que nos convence que nós pecamos. As pessoas, de um modo geral, principalmente aquelas que estão no mundo, infelizmente, algumas que já estão no reino de Deus, muitas das vezes, elas não aceitam ou não se conscientizam que estão pecando e precisam se arrepender. Muitas das vezes, as justificativas lá no mundo, então, é muito pior. Primeiro que as pessoas não acreditam que são pecadoras. Elas dizem, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, ou eu não faço nenhuma coisa ruim para as pessoas, eu sou muito boazinha, bonzinho, então eu não tenho pecados. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Amém? Todos pecaram. O pecado nos separa do Senhor.
Mas para eu entender isso, não posso fazê-lo sozinho. Quem convence o mundo do pecado, daquilo que é contrário a Deus, daquilo que ofende a Deus, é o Espírito Santo. O primeiro agir do ministério do Espírito Santo na nossa vida é nos convencer de que somos pecadores, que estamos afastados de Deus, que precisamos de Deus, que precisamos de salvação, que precisamos receber o plano que Deus Pai preparou para o nosso resgate, para a nossa remissão. E o plano este chama-se Jesus Cristo, que morreu no Calvário por nós, e é por isso que nós o celebramos no primeiro domingo, aleluia, ceia do Senhor. Celebramos a sua morte e a sua ressurreição. Mas quem primeiro nos convenceu que éramos pecadores foi o Espírito Santo de Deus, diga aleluia. Ele também nos convence dos pecados no dia a dia. Sabe aquela tristeza que sentimos lá no fundo do nosso coração quando nós fazemos alguma coisa errada, quando nós pecamos contra o Senhor, quando nós quebramos a sua lei, quando nós desprezamos os seus mandamentos, e aí dá uma dorzinha no nosso interior, nosso coração se entristece. É o Espírito Santo de Deus, amém? Ele está agindo em nós para nos convencer de que pecamos. E aí você perguntaria, para que, pastor, eu preciso ser convencida de que eu pequei? Para que eu possa receber o perdão, para que eu possa me arrepender, pedir perdão e receber o perdão. Doutra feita, Deus não pode olhar para mim. Deus não olha o pecado, não. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Quando o Filho de Deus no Calvário, Jesus Cristo, estava coberto dos nossos pecados, a Bíblia diz que Deus não aguentou olhar para o seu Filho. Por isso Jesus bradou lá na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? É contra a natureza de Deus o pecado. Por essa razão, quando nós pecamos, o Espírito Santo opera na nossa vida em seu ministério de convencimento do pecado. Para quê? Para que eu possa entender que eu pequei, para que eu possa me arrepender e buscar perdão e novamente a comunhão com Deus Pai. Diga aleluia. Glória a Deus. Amém. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele não só convence do pecado, mas o seu ministério é de selar-me para a salvação. Ele que põe o selo. Amados, e por que ele põe o selo? Para que a nossa vida possa ser protegida até o último dia de estarmos nesta terra. Para nós conquistarmos de verdade e plenamente a nossa salvação. Porque o Espírito Santo, quando entra em nós, através do convencimento do pecado, quando nós nos convencemos do pecado, através da operação dele, aí nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, ele passa a morar dentro de nós, e aí o seu ministério, ele vai selar-nos para a salvação. Como assim? É só colocar um selo? Não, há um processo neste selo. Ele começa me regenerando, transformando a minha vida. Eu lembro de um testemunho de um homem que ele, todas as vezes, a sua mula estava no bar. A mula ia sempre para o bar. Mesmo que ele não fosse, a mula ia sozinha. Então já se conhecia aquele homem porque queria descobrir aonde ele estava, era só ir atrás da mula. A mula estava lá no bar porque ele estava lá no bar. Mas este homem recebeu o ministério do Espírito Santo, diga aleluia. E aí ele se convenceu dos seus pecados, ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Mas e o que aconteceu com a mula, pastora? A mula se converteu também. A mula não ficava mais na porta do bar. A mula foi para o estacionamento da igreja. Aleluia. Porque o Espírito Santo o regenerou. E até a sua mula foi abençoada. Oh, glória a Deus.
Amados, é a regeneração. O que é a regeneração? É aquela transformação dos maus hábitos. Antes, eu fazia isso e aquilo outro, tudo de ruim, tudo de mal. Uma vez que aceitei a Cristo como Salvador, o ministério do Espírito Santo começou a operar em mim através do selo da salvação, que traz regeneração, que traz justificação, que traz não somente isso, mas traz reconciliação com Deus, aleluia, e vai me santificando todo dia, glória a Deus. Essa é a operação do Espírito Santo em nós. E Ele nos sela, não é simplesmente vou lá e ponho um adesivo e acabou, ó, pronto, já estou. Não, é um processo e é todo dia. O Espírito Santo está te purificando, está te santificando. O ministério dele é operante, é atual, é vivo, é agora, é já, aleluia. Ele está nos purificando, amados. Ele está preparando a igreja para subir. Ele está preparando cada um de nós para sermos mais íntimos do Pai. Ele encheu a minha vida hoje para falar com você, transbordar para a tua vida. Isso é o Espírito de Deus. Ele nos convence, Ele nos sela para a salvação, nos santificando, nos justificando, como a palavra do Senhor diz. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aleluia. E em 1 Coríntios 6:11 diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Amém? A manifestação, o ministério do Espírito de Deus para a salvação na pessoa de cada um de nós, no ser humano, ela é imprescindível. Sem esta operação, nenhum de nós poderíamos ser salvos. Olha que coisa interessante, né? Nós não podemos nos orgulhar de coisa alguma, porque até a fé, até o convencimento para o pecado e a fé para crermos em Deus vem do Senhor, vem do Santo Espírito dele, aleluia, para que a gente possa ser salvo, glória a Deus. E há uma outra coisa dentro do ministério do Espírito para selo de salvação, que é a constante presença de Jesus dentro de nós. Por isso que Jesus disse: olha, se eu não for, ele não pode descer. Eu preciso ir para ele vir. Porque Jesus ia morrer. E ele ia subir para o céu. Ah, mas íamos ficar sem ele? Não. Ele enviou o seu Espírito para ficar conosco todo dia, toda hora, todo momento. O Espírito do Senhor mora e está dentro de você, aleluia. Ele não te deixa um só minuto, ele está aí porque é a pessoa do próprio Cristo dentro de nós, pelo Espírito Santo. Agora o Espírito de Deus, Jesus Cristo, habita em nós em todo momento, como ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí a pergunta é: mas ele morreu? Ele subiu ao céu? Mas ele mandou o Espírito Santo, aleluia. O ministério dele é de me selar para a salvação. Ele me acompanha, ele está comigo, ele me ajuda. Meu irmão, o Senhor, pelo Santo Espírito, ele está dentro de você e ele te ajuda a caminhar, a dizer para você que Jesus Cristo mora em ti, está cuidando de você, está guardando a tua salvação. O Senhor te trouxe neste lugar, o poder do Espírito Santo agiu na tua vida para você vir a este culto. Para quê? Para que você sentisse a presença de Jesus e entendesse que ele está cuidando da tua vida. Oh, glória a Deus. Queridos, mas tem mais. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre o ministério do Espírito Santo. É um ministério de poder, diga glória a Deus. Aleluia. Atos, capítulo 1, versículo 8.
Esse texto é bastante conhecido. Atos 1, versículo 8. Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu, antes de subir para o céu após a sua morte e ressurreição, ele promete a descida do Espírito Santo. E para um fim, ele diz aqui, olha o que diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, diga poder. Agora abra 1 Coríntios, para frente aí de Atos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Coríntios 2, versículo 4 e versículo 5 diz: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia! E ainda tem Romanos, olha o que diz. Volta, Coríntios, nós vamos voltar a achar Romanos. Romanos capítulo 15, é umas paginazinhas para trás só. Romanos capítulo 15, versículo 18 e 19. Acharam aí Romanos? Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Amém? O outro ministério do Espírito Santo é o ministério de poder. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele derrama poder, ele confere poder aos salvos. Diga, eu recebi da parte de Deus, pelo seu Santo Espírito, poder. Aleluia. O ministério do Espírito é ministério de poder, amados. E o que significa isso? É ministério de sinais, é ministério de maravilhas, é ministério de sobrenatural. É um ministério que evidencia aquilo que Deus e somente Ele é capaz de fazer. Mas pela ação do Espírito Santo sobre nós, nós também podemos fazer. Diga aleluia. O Senhor prometeu o seu Santo Espírito e isso se cumpriu no dia de Pentecostes. Lá no capítulo 2 de Atos, que a gente leu, versículo 2 e 4 diz: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga cheios. O apóstolo Paulo aqui nesse texto de Coríntios que a gente leu e de Romanos, ele está declarando que o poder do Espírito Santo estava sobre ele para pregar o evangelho aos gentios. E este poder não só lhe dava uma autoridade especial, uma autoridade que trazia convencimento nas pessoas que o ouviam, mas não somente isso, ele também operava sinais e maravilhas, vidas eram transformadas, pessoas eram curadas, pessoas eram ressuscitadas. Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo. Queridos, o ministério do Espírito Santo na igreja é ministério de poder. Amém, amados? Não dá para vivermos a vida cristã sem poder. Não dá para vivermos a vida cristã sem vermos o sobrenatural de Deus. Não dá. O Espírito Santo, ele é operador de sinais e maravilhas. Aleluia! Ele é operador de milagres. Ele é operador de curas. Ele é operador de libertações. Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos entender e nos despertar para o ministério do Espírito e não aceitar menos na nossa vida do que poder de Deus se manifestando todo dia. Poder de Deus se manifestando na nossa casa,
na nossa despensa, na nossa cozinha, lá no nosso carro, enquanto dirigimos, poder de Deus se manifestando nas células, quando nós oramos por pessoas, quando falamos, meus amados, há um Espírito no meio de nós. Nós precisamos entender que é o Espírito Santo de Deus que opera. E quando Ele está no meio de nós, há poder manifesto. Aleluia. Não podemos aceitar menos que isso. Eu não aceito pregar sem o poder do Espírito Santo. Eu não aceito pregar sem a unção de Deus na minha vida. Eu não aceito. Porque eu nada tenho para dar a vocês. Não tenho nada para oferecer a vocês que possa satisfazer a necessidade, os anseios da sua alma. Mas há um Espírito na minha vida. E o nome dele é Espírito Santo de poder. Ele sim pode mexer com você. É quando você aí no banco começa a achar que a pastora sabe da tua vida, que o pastor sabe da tua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, que é poder, está falando neles. Usando a vida deles. Para descobrir teu coração. Para libertar a tua vida. O que está acontecendo aqui comigo? É o que a palavra de Deus diz como um dom espiritual, que é o dom da profecia. Nós falamos e o Espírito Santo interpreta dentro da tua vida, dentro do teu coração, aquilo que a tua vida está vivendo, aquilo que você está passando. Isso é poder de Deus. O poder de Deus para você mudar as coisas lá na sua casa. Há poder, amados. Há poder, o Espírito que está em nós é um Espírito de poder. O Senhor quer usar a tua mão, o Senhor quer usar os teus olhos, o Senhor quer usar a tua boca. O Espírito Santo quer transformar as coisas e as situações a partir de você. Diga aleluia, eu recebo. O Espírito de Deus quer nos usar. Pastora, como que é? É tipo uma oração na cabeça, tudo resolve? Não, meu irmão. Há uma busca. Vira para o teu irmão, ajuda ele, diga para ele, irmão, precisa buscar o Espírito Santo. Não é de bobeira, não. Não é um pozinho que a gente joga na sua cabeça, não. Não é a oração da pastora ou do pastor que vai fazer com que o Espírito Santo comece a operar na sua vida, não. Mas é uma busca. É óbvio que a nossa oração, porque é feita no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, vai sim agir na tua vida. Mas para que você possa ser cheio do Espírito, para que você possa operar no Espírito Santo e no poder dele, manifestar esse poder para as pessoas, é necessário que você o busque. Que você busque a palavra de Deus, que você gaste tempo orando, que você gaste tempo conversando com o Espírito de Deus e gaste tempo também para ouvi-lo. Não só falar, mas ouvir o que Deus tem para você. Procurar meditar na palavra de Deus, procurar ler a Bíblia e meditar nela. Pedir para o Espírito Santo falar com você naquilo que você precisa ser exortado, ensinado, instruído e até repreendido. Esse é o mover do Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é poder. Quando nós entendemos isso, amados, a igreja precisa se despertar para isso. Para o ministério do Espírito. Porque senão viveremos como uma igreja xoxa, insossa. Uma igreja sem sal e uma igreja sem açúcar, sem sabor. O que dá sabor às mensagens não é quem está pregando, mas é o Espírito que está aqui. É Ele que dá sabor e poder na mensagem. Não é o vaso, mas quem enche o vaso. Aleluia.
É o Espírito de Deus. E Ele quer que você receba este poder, para você viver este poder lá na sua casa. Quando as coisas não estiverem bem, esse poder precisa se manifestar lá. Quando a sua vida for atacada por demônios, quando a sua vida for atacada por uma opressão do principado das trevas, você precisa manifestar este poder. Ah, pastor, eu corro para pedir ajuda de alguém porque eu não sei orar. Se você tem o Espírito Santo, você é que o está abortando. Porque Ele é poder na sua vida. Você pode abrir a sua boca e orar, assumir o seu lugar em Cristo e repreender o diabo. E dizer para ele largar a tua vida, largar tuas emoções, teus sentimentos, teu corpo. E profetizar aquilo que já está comprado, conquistado no Calvário. Diz a palavra de Deus, pelas pisaduras de Cristo no Calvário nós fomos sarados. Aleluia. Poder de Deus. O Espírito Santo tem um ministério de poder. Líderes de célula que me ouvem, presta atenção nisso. O Espírito de Deus quer agir através da sua vida. Quer manifestar glória de Deus através da sua vida. Quer manifestar as obras de Jesus Cristo através da sua vida. Mas você precisa se colocar para ser cheio. Você precisa crer neste ministério. Parar de confiar em si mesmo. Parar de confiar que é você que vai convencer pessoas. Que é você que vai tocar em pessoas. Amados, nós não tocamos em ninguém. Nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito de Deus. Quem toca é o Espírito de Deus. Quem toma as palavras da nossa boca e as traduz no seu coração para libertar é o Espírito de Deus. Aleluia. E Ele está neste lugar, aleluia. Ele está neste altar, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Revestimento de poder. É isso que a igreja precisa desejar. E é preciso despertamento. Quando a gente deseja o poder, sabe o que acontece? A gente corre atrás da busca por ele. Sede. Sede. Assim como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus, aleluia. Esse é o anseio, anseie o Espírito Santo. Use-o em todos os momentos da sua vida. Ele é amigo inseparável. Ele está ali para fazer as coisas mudarem. Queridos, eu tenho experimentado do poder do Espírito Santo na minha vida, na vida das pessoas às quais eu ministro, para vocês, igreja, para discípulas minhas, mas muitas das vezes é necessário manifestar na rua. Deus precisa de você. Você precisa entender que há poder na sua vida, pelo poder do Espírito Santo, pela ação dele. E fazer as coisas acontecerem onde você está. Orar pela tua vizinhança. Não gostou de alguma coisa que está acontecendo lá? Não chama a polícia, não. Chama o Espírito Santo. E repreende aquilo que está de errado lá na tua rua. Manda embora os poderes das trevas. Manda embora as agências de Satanás. Comece a orar. Assuma o teu lugar, levanta a tua mão na sua casa, abençoa a tua casa, repreende o que está de errado, abençoa a tua despensa, abençoa a tua cama, o teu travesseiro, para que você durma sono de paz, e declara que você vai dormir, porque o sono do Senhor, Ele vai te entregar, porque a Bíblia diz que Ele nos dá o sono dos justos, aleluia. Amados, nós precisamos assumir o nosso lugar e entender que esse ministério é real, é ministério de poder, para também abençoarmos vidas, quando elas precisam de nós. Não somente em âmbito de igreja, mas lá no nosso trabalho, lá na rua, lá no meio dos colegas. Sabe o que tem acontecido? Infelizmente, a gente tem que dizer isso. São os crentes sendo contaminados pelo espírito imundo.
e não o espírito imundo sendo expulso pelos crentes. Em vez dos crentes contagiarem um local, expulsarem o espírito imundo e trazerem as vidas para perto de Deus pela santidade, não. Os crentes estão se contaminando com o imundo. E aqueles que são imundos estão levando os crentes para a imundícia. Olha isso. Por quê? Falta de profundidade. Falta de essência. Viu? Evangelho é vivo. Evangelho é vivo. Evangelho é vida de Deus dentro de nós. E a vida de Deus é vida de santidade. É vida de regeneração. É vida de poder, meus irmãos. Você vai dizer para mim, pastora, que você viveu em outra época. Na sua época não tinha tantos apelos de tentação para a carne. Meus irmãos, pecado é igual em todos os séculos. Viu? Pode mudar de nome, mas é a mesma coisa. Você pode participar de praticamente tudo que é evento, mas não se contaminar. O problema é que muitas das vezes os crentes participam e já participam pecando. Quando nós sabemos quem nós somos, eu fui adolescente e fui jovem já. Ainda sou, tá, gente? Eu fui adolescente e fui jovem e fui crente. E fui serva de Deus. Era uma moça que me envolvia com as coisas da escola, com os eventos da escola. Participava ativamente com colegas da escola. A minha turma era uma das mais pesadas, porque as meninas toda torta gostavam de andar comigo. Sabe por quê? Porque eu ajudava elas a diminuir o peso do pecado delas. Olha para vocês verem. Elas tiravam tudo zero, ficava perto de mim, tirava mais ou menos 5, 6. Elas viviam no mundão. Mas elas sabiam que eu não me contaminava. E quando nós estávamos em meio a uma turma de mulheres e de jovens e adolescentes em jogo, em campo, em quadra, ninguém podia mexer comigo porque elas me defendiam. Porque sabiam que eu era do Senhor. Amados, sabe o que significa isso? Eu não estou falando aqui por mérito meu. Eu quero exaltar aquele que agia na minha vida, que é o Espírito Santo do Deus eterno. Ele habitava em mim. Eu sempre o amei. Eu passava horas com ele, conhecendo-o, recebendo dele instrução e obedecendo. Ele agia na minha vida. O mérito é dele, a glória é dele, eu estou testemunhando é do nome dele. E eu quero dizer para você que em todas as épocas, em todas as estações, em todos os séculos, o Espírito Santo de Deus é poder para regenerar a nossa vida, transformar a nossa caminhada e nos fazer verdadeiras testemunhas de Jesus. Ele pode. Ah, pastora, não aguento, porque a tentação... Que tentação, irmão? O Espírito Santo do Senhor é maior do que a tua tentação. Ele é poder. Poder de Deus. Só que dê lugar a Ele. Dê lugar a Ele. Dê lugar a Ele. Dê lugar a Ele na tua vida. Dê lugar ao Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Precisamos entender que há poder, Ele é Espírito de poder. Queridos, você vai parar coisas ruins no meio da caminhada. Você vai parar confusão no meio da tua família. Inclusive está chegando aí o final do ano, né? O final do ano reserva muitas coisas boas, mas uma montoeira de ruins também.
Além dos gastos, né? Que também é uma coisa ruim. Mas é a confusão em família. A brigaiada em família. Sabe como a gente para isso? Pelo poder do Espírito Santo. Orando, repreendendo, mandando o diabo ficar no lugar dele e assumindo o nosso lugar em Cristo Jesus. As coisas caminham muito bem, sabia? Então assume o teu lugar. O Espírito de Deus é poder, mas o ministério do Espírito Santo também é ministério de serviço no reino de Deus. Aleluia. Olha o que diz Atos. Livro de Atos, nós estamos em Romanos, volta um pouquinho, é um livro antes. Atos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram em Chipre. O Espírito Santo deu ordem para quem Deus queria que servisse. Efésios capítulo 4, vamos lá para finalzinho da Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 13. Efésios 4, versículo 11 ao 13, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Glória a Deus. O outro ministério do Espírito Santo é nos tornar verdadeiros servos, nos capacitar para o serviço. Amados, o Espírito Santo, ele é poder de Deus, mas ele também, o ministério dele opera para nos ensinar a servir, para que a gente entenda que no reino de Deus todos somos iguais, mas ele, Espírito de Deus, ele distribuiu talentos, ele distribuiu capacitação. Para quê? Para que nós pudéssemos servir na casa do Pai. O ministério do Espírito é nos tornar servos por excelência, para que nós possamos servir na igreja. Queridos, o ministério do Espírito Santo é para que você não fique sobrecarregando o teu irmão. É para que você permita que ele te use. Pastora, eu não tenho nenhum dom. Pastora, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Mas... pergunte para o Espírito Santo e se coloque e diga para ele: Espírito de Deus, eis a minha vida, usa-me para a tua honra e glória. Usa a minha vida para o teu serviço. É ele que capacita. O apóstolo Paulo está falando aqui, ele designou. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas. Ele designou. Ele vai dando a unção para o serviço. Isso é ministério dele. É ministério do Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja primitiva, no início, o Espírito de Deus se manifestou e falou de forma clara: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem chama uma pessoa para servir na igreja é o Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo, ele me deu talentos. Ele me dá a unção para servir na casa de Deus. Amém. Ele nos capacita. O ministério do Espírito Santo é ministério de capacitação. O Senhor precisa nos despertar para isso, amados, para que não fiquemos sobrecarregando uns ou alguns e aqueles outros não tenham nenhum serviço.
Ah, mas eles não sabem fazer. Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o ministério dele é ministério de serviço, de capacitar os homens para servir. Usar a nossa vida. Então ele usa, ele capacita, ele nos enche, ele nos dá instrução, ele abre a nossa boca. Queridos, eu tenho testemunho de pessoas, até de pregadores, de pastores, você também deve conhecer, que eram gagos, mas que por causa de terem entregue suas vidas ao Espírito Santo, se tornaram bons. Isto é, a gagueira foi embora, desapareceu. Por quê? Porque eles se colocaram no ministério do Espírito de serviço, e o Espírito de Deus começou a usá-los, e a gagueira desapareceu. Alguns lutavam com um problema de timidez em extremo. Ao se colocarem debaixo da ação do Espírito Santo, do ministério de serviço, a timidez é tirada. Sabe por quê? Porque há um ministério superior sobre nós. É do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se coloque para servir. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Deus quer usar você. Amém? Há talento e dom na sua vida aí. Deus quer te usar. Vira para o teu irmão e diga: Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar, irmãos. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar, jovem. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Aleluia. Quarto, qual é o ministério do Espírito Santo? Ministério de dons espirituais. Diga aleluia. Olha o que diz Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e depois vamos pular para o 4. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar. Pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Aleluia. Dons espirituais. Ministério dos dons espirituais. Queridos, eu fui de igreja tradicional. Eu era uma cristã evangélica, mas de igreja tradicional. E numa igreja tradicional, eles creem em Jesus Cristo para a salvação, eles creem no Espírito Santo como selo da salvação, que regenera, que santifica, mas quando se fala em poder, eles só creem que esse poder é para manifestar na hora que você prega, tendo autoridade, ponto final. Mas não creem nos dons espirituais. E eu também não cria. Até que o Senhor renovou a minha vida. Até que o Senhor me chamou de uma forma muito forte. E me tirou do tradicionalismo. E me trouxe para a renovação espiritual. Dons espirituais não eram cridos. Eu não cria que Jesus Cristo podia curar hoje. Só na época do passado. Eu não cria em dons de línguas. Não. Eu não cria nos dons de profecia. Não cria na palavra de sabedoria e na palavra de conhecimento. Pastor, o que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento? Palavra de sabedoria fala do futuro, palavra de conhecimento interpreta o hoje. É quando não sabemos o que está acontecendo com você e ao orarmos, ou simplesmente sem orarmos, ou só de olharmos pela operação do Espírito Santo, a gente sabe o que está acontecendo com você agora. Isso é palavra de conhecimento. E a palavra de sabedoria
É quando por operação até mesmo de línguas, você interpreta, você diz o futuro daquela pessoa. O que vai acontecer. Isso são manifestações do Espírito Santo. Isso são ferramentas, diga ferramentas. Amados, são ferramentas maravilhosas, muito preciosas para a igreja receber edificação, crescimento, para abençoar o corpo de Cristo, para fortalecer o corpo de Cristo. Amém? Quantas coisas eu fui privada lá no passado, mesmo sendo cristã, porque não acreditava. E o Espírito Santo, ele é um gentleman, ele não ultrapassa o limite. Se você enfeia a cara para ele, ele não vai se aproximar. Se você o resiste, ele não vai confrontar. Você precisa abrir teu coração para que o Senhor possa operar na tua vida. E você precisa se abrir para crer naquilo que a palavra de Deus diz que é verdade. Os dons espirituais, que é o ministério do Espírito, é para abençoar a igreja. Quantas coisas o Senhor nos livrou como igreja por causa desses dons. Não é mesmo, pastor? Quantas coisas. Quando nós estávamos vivendo dias de horror com a igreja ainda era bem pequenininha. Mas nós, pastores, estávamos sendo bombardeados pelo inferno junto. Lembra? E nós desejamos entregar a igreja, não queremos mais. Eu lembro que eu disse assim para o Senhor: Senhor, isso não é igreja, toma de volta que eu não quero. E o Senhor ministrou a nós. Falou conosco palavras de conhecimento e palavras de sabedoria. E nos disse: não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E aí eu disse: Senhor, mas o que nós vamos fazer com isso? Porque não parecia igreja, era uma coisa de louco. E aí o Senhor começou a dar instruções, um monte delas, para nós curarmos a igreja dele. Não foi, pastor? Coisa tremenda. Através do que, amados? Ministério dos dons espirituais. Esse ministério faz os nossos olhos abrirem, além do físico, além da esfera física. Os nossos olhos são abertos no reino espiritual. E nós conseguimos decifrar o que está lá. E desmantelar o reino das trevas. São ferramentas muito preciosas. A igreja precisa se despertar para desejar os dons, irmãos. Os dons espirituais. Os líderes precisam pedir dons espirituais. A igreja precisa desejar os dons espirituais. Senhor, manifesta os dons. Quem não é batizado com o Espírito Santo deve desejar o batismo. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar em línguas. Mas não se convence com uma porção pequena do domingo. Deus tem mais, irmão. Deus tem mais, irmã. Deus tem muito mais para a tua vida. Não se contente com pouco. Não se contente com o mínimo. Não se contente que já está no meu irmão, tá bom. Não, tem para você também. Tem poder de Deus para você, tem dons espirituais para você. O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons espirituais e abundar neles. Está lá no capítulo 12 de Coríntios, versículo 31 e 14, versículo 1. Buscai os melhores dons, procurai abundar neles. É importante para nós servirmos ao Senhor. A igreja precisa se despertar para isso. E não ficar esperando de boca aberta. Quero ser curado. Quero ser liberta. Sabe o que é? Põe a colher na minha boca. Não, irmão, tem poder para você. Tem poder para você. Tem dons espirituais para a tua vida.
para você manifestar a bênção e a vitória do Senhor para o corpo dele e para o povo lá fora também. Amém? E quinto e último, o ministério do Espírito Santo é ministério da intercessão e consolo, diga aleluia. Em Romanos 8, versículo 26 e 27. Olha o que diz aí Romanos. Capítulo 8, versículo 26 e 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Ele intercede por nós. O Senhor Jesus Cristo disse, antes de subir, Ele disse, antes de morrer, a palavra de Deus diz lá em João 15, 26, que Ele enviaria o Consolador para estar para sempre conosco. Aleluia. Há um ministério de intercessão e de consolação, meus amados. Você não precisa viver sem consolo. Também não precisa viver sem resposta de oração. Sabe por quê? Porque há um intercessor pela tua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele geme por nós. Eu costumo fazer o seguinte, pedir para o Espírito Santo me orientar no que eu devo orar. E há momentos na minha vida que eu peço para ele orar por mim. Ele interceder por mim. Porque não tenho palavras para descrever uma dor, um problema, uma luta. Não sei como orar. E aí eu peço, Espírito Santo, tua palavra diz que tu gemes diante de Deus por nós intercedendo. Então interceda, Espírito de Deus, por mim nesta hora e começo a orar em línguas. Até meu coração entrar em paz. O Espírito de Deus intercede por você, meu irmão. Viu? E com gemidos, com gemidos, com gemidos. Ele é consolador. E isso é tão maravilhoso. Quando meu pai faleceu, eu não conseguia ficar consolada. E eu disse para o Senhor, por quê? Eu sendo do Senhor e eu não tenho consolo. Eu não conseguia entender. Apenas um papel com a letra dele, eu chorava. Eu pegava uma caneta dele, eu chorava. Eu dizia, Senhor, isso não está certo. Porque o teu Espírito é consolador, e é mesmo, irmãos, e é mesmo. Mas então, o que estava acontecendo com a pastora? Ela não estava legal das ideias. A pastora estava debaixo de uma ação, eu não era pastor ainda, o pastor também não era pastor, eu estava recém-casado, o Rafael estava na minha barriga ainda. Né, meu filho? Então, eu comecei a reclamar com Deus. Só que a pastora, né, a irmã Júnia, que estava debaixo de uma ação diabólica. Eu não tinha a sensibilidade do Espírito Santo, porque eu estava abafando ele. Eu estava colocando a minha vida debaixo de ataque do diabo. Sabe como? Eu vou explicar uma coisa aqui, porque hoje estamos vivendo uma época que tudo pode, né? Crente pode fazer tudo. Tudo é relativo. Isso é uma bobagem, né? Não, meu irmão. O reino espiritual é muito sensível. Não brinca não que o negócio é sério. Eu estava comendo as comidas que uma vizinha muito carinhosa estava me mandando. Ela era uma senhora, eu recém-casada, cozinhava muito pouco e mal. Ela me mandava os potinhos de comida quentinho, gostosinho. E eu comia aquelas comidas saborosas. E nesse período é que meu pai faleceu. Mas o que tem a comida da mulher? Estava macumbada, irmãos. Eu estava macumbada. Eu vivia com uma dor nas costas tão grande, tão grande. Olha, eu era bem mais magra e era bem mais nova. Que eu pedi ao pastor para me virar de tanta dor nas minhas costas. Sabe o que tinha nas minhas costas? Ele mesmo, capeta.
Sabe o que acontecia? Eu fazia fisioterapia, tomava remédio e não passava. Até que recebi a oração de um pastor com dons espirituais. E ele revelou o que estava acontecendo, mas eu não acreditei, porque eu era tradicional e dizia que bobagem. Crente, imagina, não pega nada, porque Deus protege, blá, 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 aquele blá, blá, blá de sempre. E ele dizia, então, eu comia, adoecia. Eu comia, adoecia. E quando meu pai faleceu, eu tive uma raiva tão grande, um ódio tão grande, e eu não me consolava. Até que, recebendo oração, expulsando aquilo, e não comendo mais aquelas comidas, sabe o que aconteceu? O consolo veio, aleluia. O Espírito Santo, ele foi Espírito Santo na minha vida. Entende, amados? Ele consola. E já perdi outros entes queridos, chorei no dia, senti saudade, mas acabou. Eu sei que eles estão em Cristo. E vamos juntos nos encontrar lá no céu, aleluia. Porque o Espírito Santo consola, meus amados. Ele tem o ministério da intercessão e do consolo. Ele é consolador das nossas almas. E não somente com perdas físicas, pode ter sido perdas materiais, perdas de uma pessoa que está viva. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus é consolo na tua vida. Ele consola a tua alma, ele te restaura, ele te levanta, ele te põe para frente. Ele vai diante de Deus Pai interceder por você. Quantas das vezes oramos e não sabemos o que estamos orando, mas ele intercede, interpreta, e a bênção chega, diga aleluia! Fique de pé, vamos orar. Santo é o nome do Senhor.